Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta manhã de quinta-feira. Já foi a semana de novo, né? Mas tá bom. Vou ler uma palavra aqui, aí vou dar uma explorada dela, como sempre, né? Diz assim a palavra: mortos para o pecado, nascidos para uma vida nova, ou nova vida. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De modo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos. Pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado de dentre os mortos, já não morre a morte, não mais temos domínio sobre ele. Aliás, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vós, corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e vossos membros de Deus. E os vossos membros de Deus. A Deus. Como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Amém? Aqui nos fala do pecado e daqueles que vivem fora do pecado, né? Que não tem uma nova vida em Cristo. Então, vou começar aqui. Quando o homem recebe Jesus como Salvador, ele recebe também o Espírito Santo dentro de si, uma nova natureza. E quando ele recebe Jesus, quando ele recebe Jesus, ele é perdoado dos seus pecados. Então, a partir dali, ele morre para o mundo, para o pecado. Ele não pode voltar a praticar as coisas que ele praticava, né? No mundo aí, andar em adultério, na fornicação, roubo, mentira, essas coisas aí todas. Então, ele morre para essas coisas, ele morre para o mundo, para o pecado. Mas como ele está debaixo da graça, ele está vivo para Deus. Ele está livre do pecado e da morte. Morte eterna, está falando aqui já, né? Ele está livre do pecado e da morte. Porque o salário do pecado é a morte e morte eterna. Então, a palavra é bem clara que nós, quando recebemos Jesus, morremos para o pecado e viveremos para Deus. Mas não podemos de jeito nenhum vacilar e cair no pecado de volta, que aí pior ainda, né? Mas uma vez que está em Cristo, permanecer em Cristo, permanecer nele.
E a palavra, ela vai explicando, né? De modo nenhum, que já li. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, o que fala do batismo é que quando a gente recebe Jesus como Salvador, faz uma preparação, aí você vai para o rio, vamos dizer assim, né? Batizar lá no rio. Hoje, o batismo sempre foi, Jesus já foi Deus, sempre foi batizado no rio, água corrente, não em piscina, nem em poça d'água. Jesus já deu exemplo, batizar no rio. Então, quando você vai batizar, já está preparado, o pastor você sabe qual é o significado de morrer lá. Aliás, de você receber o batismo nas águas. Tem o batismo nas águas e com o Espírito Santo, ele é outro. Então, quando você prepara para você, que o pastor pega, você mergulha na água, né? E traz de volta. Então, quando você faz isso aqui, desce a água, você morre para o pecado, para o mundo e vive com Cristo. Ou seja, morte e ressurreição em Cristo. Morte, quando se deitou na água, cobriu você. Morte e ressurreição em Cristo. Morte e ressurreição em Cristo. Muitas vezes não sabe o significado. O batismo significa isso. Mas não quer dizer, o cara morreu, mas não foi batizado. Batismo não salva ninguém. É um complemento dentro da palavra de você ser batizado. Você vai se preparar, um preparado mais detalhado, né? Mas acontece, às vezes, a pessoa se converteu, mas e ele não deu tempo dele ser batizado, né? Mas tem muita gente aí que, se você foi batizado, tem que ser batizado para ser salvo. Ué, então, se o seu batismo salvasse, não precisa Jesus ter morrido na cruz? Jesus não precisa nem ter morrido na cruz, daí é só afundar na água lá, está batizado, está livre do pecado. O pecado que é limpo pela água. É fácil saber, né? Não é? Então tem gente e tem igreja que faz isso. Não vou apontar o dedo porque não é meu objetivo, né? Mas tem gente, outras igrejas batizando em nome de Jesus, só em nome de Jesus. O batismo, quando você é batizado em nome de Jesus, é só quando recebe o Espírito Santo. Eu recebo o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Esse é em nome de Jesus. Agora, quando é batizado nas águas, então é em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. E quando o homem é batizado, ele fortalece mais ele, e a caminhada dele é mais tranquila com Cristo, né? Ele está dentro mais dos parâmetros. Uma vez uma pessoa não é batizada, meu pai se converteu não, porque o pai era convertido. Um dia o pai morreu com 95 anos e 2 meses. E eu, um ano antes dele falecer, um ano e pouco, ele veio aqui em casa, e aí a gente começou a conversar. Eu estava lendo a Bíblia. Filho, ele era bem gaúcho, bem caboclo. Filho, lê a Bíblia para mim, porque eu não sei ler. Ele não sabia mesmo, ela ensinava um nome só. Aí eu falei, pai, eu dei-lhe um texto e expliquei para ele. Ele chorou. Ele falou assim, pai, a minha preocupação é que com a salvação do Senhor, o Senhor já está no final da vida já. Aí ele falou assim, pois filho, eu vou te dizer uma coisa. Ele era gaúcho. Eu vou te dizer uma coisa. Jesus é meu salvador desde que eu era rapazinho. Eu também um susto. Porque eu também não sabia, né? E ele não gostava de mentira, não gostava de andar em ruaça, ele não gostava de nada errado. O pai ele é muito enérgico. Mas esse negócio enérgico eu também sou, né? Pela natureza, né? Mas hoje eu já sou lapidado, né? Mas ele faleceu, não foi batizado, porque era até para fazer o batismo. E ele, quando viu, ele morreu, né? Assim. E até ele falou para mim assim, filho, mas me aconteceu uma coisa hoje de madrugada. Eu ia para o banheiro, daí nem fui, sentei na cama, eu vi meu quarto todo cheio de criança, tudo de branco assim, e tinha um grandão na porta com os olhos, eu falava zóia, né? Os olhos acesos, bem caboclo. E ele falou assim, ele falou, o que significa isso? Eu digo, os pequenos
estavam quarto cheio de branco, é os anjos. Aquele grande estava na porta, ele falou, ele tinha umas vestimentas bem grandes assim, filho, com até os pés. Ele falou assim para mim, eu falei, aquele grande é Jesus, pai, ele vai vir buscar o Senhor. Ah, se Jesus quiser me buscar, eu estou pronto. E então assim, ele faleceu tranquilo assim, né? E foi salvo em Cristo, eu tenho certeza disso, né? Então não é por causa do batismo, não deu batizar, mas Jesus, ele é Jesus, né? Ele salva do mesmo jeito. Então não adianta a pessoa, tem que se batizar se não é salvo. Tem igreja fazendo isso, conversa. Batismo não salva ninguém, quem salva é Jesus. Se o batismo salvasse, não precisava Jesus ter morrido na cruz. O batismo faz parte, sim, de um ritual dentro da palavra, e se você puder fazer, faz. Mas se acontecer e não fazer, não vai deixar de ser salvo por causa disso. Então eu quero explicar bem sobre o batismo, né? Então todas as pessoas que recebem Jesus como Salvador, depois é batizado, morte e ressurreição em Cristo, aí ele vai ter uma caminhada. Esse é o começo do cristão. Depois do cristão, aí é um começo, ele é um cristão, mas ele pode ser apenas um crente depois, mais tarde, porque às vezes tá tudo errado, ele vai para o pecado, ele volta lá para trás, aí com um pouco ele se deita a lama e se suja tudo de novo, mesmo que você lava ele, está tudo sujo de novo, né? Então, como a palavra diz, então, mas é necessário que nós tenhamos uma perseverança diante de Deus e da palavra, tem que guardar a palavra, tem que observar a palavra, né? Então, diz mais aqui, então quando ele deita na água, morte e ressurreição em Cristo. Então por isso que fala aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, eu acabei de falar, na morte dele, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida, para que isso aconteça também, né? Porque a gente morre e quando Jesus vem buscar, que se morreu em Cristo, vem buscar a igreja, os primeiros que ressuscitam são aqueles que morreram em Cristo. Depois, aqueles que estão vivos em Cristo serão transformados, o corpo transformado, né? Em glória, né? Um corpo não é mais carne, é transformado em um corpo de glória. Então, eu queria tanto explicar bem a palavra que não dá tempo, mas tudo bem. Porque foram plantados, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, estou falando da ressurreição, né, em Cristo. Quando Jesus vem buscar a igreja, já é a primeira ressurreição daqueles que morreram em Cristo. E no mesmo ato, já ressuscita também aqueles que estão esperando Jesus. Os primeiros são os que ressuscitam os mortos em Cristo, e daí já em seguida, piscar de olhos, os que estão em Cristo vivos terão um corpo transformado, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com eles crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando, o homem velho é morto, o homem velho é aquele que quando recebe Jesus, ele já passa a ser uma natureza nova, um novo homem. Então o homem velho foi crucificado com Cristo lá na cruz, para que o novo homem ele seja já uma pessoa livre do pecado e o pecado seja desfeito, né, pelo sacrifício de Jesus. Então, as pessoas, nós os cristãos tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente um erro aqui, outro ali, quem não erra depois que ainda é um cristão, alguma palavra, alguma coisa, atira a primeira pedra, né? Jesus falou isso, né? Se vocês não têm pecado, para a mulher adúltera, se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra, mas que tudo pecador, né?
Não teve jeito de jogar as pedras fora e deixar a mulher ali, né? E Jesus falou, né? Cadê teus acusadores, mulher? Ah, não sei. Não tem nenhum? Não te acusaram? Não. Então nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. É o que está acontecendo aqui, a mesma coisa. Batizou, recebeu Jesus como Salvador, se batizou e daí você passa a ser nova criação, uma nova criatura e você não pode mais pecar. Se você pecar, você volta a ser apenas um crente e já está no pecado. Aí é pior, o estado dele é pior ainda, né? Porque já conhece a palavra. Daí é que nem Paulo falou: eu, dentre vós, sou o maior dos pecadores. Por isso que Paulo falou isso, porque Paulo conhecia a palavra. Se ele pecasse, ele era maior pecador do que aquele que não conhecia a palavra, porque ele conhecia. Então eu tenho muito cuidado para não fazer coisa errada para mim, porque se eu fizer coisa errada, eu sou maior pecador do que os outros que ainda nem conhecem, né? Ou às vezes conhecem há pouco tempo. Então a gente que conhece mais é cobrado mais também. Mas o nosso tempo você foi, olha, não deu para explicar nem a metade do trecho que eu li aqui, mas tudo bem, tá bom? Não deu para explicar a essência da palavra ali. Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço, papai, pelas bênçãos, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, nos agraciado. E peço a Ti, papai, vai visitando todos os enfermos em todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra, papai. Visita cada um que está enfermo, doente, não importa a doença, que a doença vai saindo em nome de Jesus, e que sejam libertados, aqueles que precisam de libertação sejam libertados, e todos sejam transformados e salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória ao nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.